Turma, Leonardo Clemente aqui, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para o terceiro vídeo do nosso workshop SBV As Últimas Novidades. Nesse vídeo nós vamos ver suporte básico de vida em pediatria, ou seja, em crianças e em lactentes. E nós veremos também a parte de engasgo em adultos, crianças e lactentes. Até então nós já vimos no vídeo 1 os conceitos fundamentais, a base de tudo. Então se você não assistiu ainda, o link está aqui abaixo do vídeo. No vídeo 2 nós vimos SBV em adultos e o uso do desfibrilador externo automático, que o link também se encontra aqui embaixo. Então é muito importante, caso você não tenha visto ainda esses vídeos, que você vá lá, assista primeiro e depois venha assistir esse aqui. E no quarto e último vídeo do workshop nós vamos falar como você pode se tornar um instrutor ou uma instrutora profissional de suporte básico de vida. Lembrando que aqui nós estamos mostrando o que tem de mais atual, seguindo a linha na prática da American Heart Association, porque foi essa linha que a Sociedade Brasileira de Cardiologia optou por disseminar de forma padronizada no Brasil. Por sinal, existe o guideline da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o mais recente, no momento que a gente grava esse workshop, publicado agora recentemente em 2019. Então todos os guidelines estão aqui disponíveis, mas nós estamos mostrando também algumas diferenças que existem no quesito preferências entre os protocolos da American Heart Association, o protocolo brasileiro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e os outros protocolos, como o europeu, como o sul-africano, como o protocolo ANSCOR, que é a Austrália com Nova Zelândia, que são todos oriundos do UCOR. O UCOR é o grande guarda-chuva, o International Liaison Committee on Resuscitation, que dita as diretrizes, as linhas gerais, os princípios que são imutáveis, e a partir daí, cada uma dessas sociedades, levando em conta as suas peculiaridades culturais, locais, etc., optam por, algumas vezes, preferências que podem variar de um para o outro. Então já vimos algumas variações lá no vídeo de adultos, nós vamos ver algumas variações de preferências também aqui em pediatria e no quesito engasgo. Eu vou pegar aqui o slide para mostrar para vocês, primeiramente, antes de começar a revisar dois pontos importantes e mostrar aqui esses algoritmos, inicialmente, para a gente entender algumas diferenças que existem. Depois a gente mostra aqui na prática, nos manequins, como fazer essa reanimação em pediatria e engasgo, seguindo na prática, então, as diretrizes brasileiras American Heart Association. Só revisando, isso aqui é muito importante da gente lembrar, a nossa missão, nós estamos fazendo isso aqui para contribuir para zerar as mortes por parada cardiorrespiratória ou parada respiratória não assistidas adequadamente. Isso significa que nós precisamos espalhar os 4 passos que salvam vidas para a maior quantidade de pessoas possível, para que qualquer pessoa, criança, adulto, idoso, que venha ter uma parada cardíaca ou respiratória, que tenha pelo menos alguém do lado capaz de reconhecer precocemente, pedir ajuda de forma adequada, fazer uma RCP de alta qualidade ou alguma manobra de desengasgo, por exemplo, como a gente vai ver aqui, de alta qualidade, e utilizar o desfibrilador externo automático sempre o mais precocemente possível, para que, nos casos de ritmos chocáveis, esses ritmos possam ser revertidos pela desfibrilação. Vamos começar aqui mostrando o algoritmo da American Heart Association de pediatria. Nós já vimos no vídeo 2 o de adulto, agora vamos ver o de pediatria. Esse algoritmo especificamente, observe, ele está focando em socorrista único na cena, Single Rescuer. E aqui nós temos esse passo a passo basicamente muito parecido com o adulto, com algumas peculiaridades. Primeiro passo aqui, essa casinha verde, segurança da cena, já sabemos disso. Depois, checar a responsividade desse paciente, o paciente responde ou não. Não responde, nós temos que pedir ajuda, gritar por ajuda, alguém aí pode me ouvir? Ou se tiver alguém do lado, pedir para essa pessoa imediatamente pedir ajuda. Então, ativar o sistema de emergência, que no Brasil seria um 92, um 93, e, se possível, a pessoa pegar um desfibrilador externo automático que esteja aí aos redores. Feito isso, aí depois vem essa figura vermelha aqui, que pede para olhar se o paciente está respirando e simultaneamente checar se tem pulso por não mais de 10 segundos. Então, isso aqui é a preferência da American Heart Association, olhar respiração e pulso ao mesmo tempo, como nós já vimos anteriormente. E a partir daí, lembra, 3 situações possíveis. Ou essa criança, esse lactente,
tem pulso e respira, ou seja, é a situação menos grave, pode ser uma situação de emergência, porém menos grave do que as demais. Nesse caso, aguarda a chegada do serviço de saúde, continua vigilando, monitorizando essa criança o tempo todo, se possível uma posição lateral de segurança, porque ela está inconsciente, para evitar, por exemplo, um vômito com broncoaspiração, que seria esse lado aqui do algoritmo. Esse outro lado do algoritmo é a situação que a criança tem pulso, porém não respira, ou está com ventilação agônica. Tem um detalhe, eles consideram que crianças com pulso precisa estar com esse pulso acima de 60, porque se tiver abaixo de 60 e com sinais de hipoperfusão, ele já considera ausência de pulso para indicar iniciar uma RCP. Então, nesse caso aqui, a parada respiratória, vamos combinar o seguinte, o lactente, a criança não respira e tem um pulso acima de 60. Nesse caso, qual seria a indicação? Uma ventilação a cada 3 a 5 segundos, que dariam 12 a 20 ventilações por minuto, e após 2 minutos reavalia a vítima. A gente viu que no adulto a indicação lá era o quê? 1 a cada 5 a 6 segundos. Olha, na criança tende a ser um pouco mais rápido, 3 a 5. Mas observe que o 5 está em ambos, então se você fizer 5, 1 a cada 5 segundos, tanto em adulto quanto em crianças e lactentes, a tendência é que seja bom para os dois. Mas nós vimos que dá para ser um pouco mais rápido em crianças. Então vimos se respira e tem pulso, ok. Se não respira, mas tem pulso, ok. Agora a situação mais grave é aquela criança, aquele lactente que não respira ou tem um gasping e não tem pulso, ou um pulso abaixo de 60 com sinais de hipoperfusão. Então nesse caso a gente vai considerar isso uma parada cardíaca. E aí entra uma coisa interessante, que é esse quadradinho aqui vermelho, que ele pergunta: você presenciou um colapso súbito? Ou seja, a criança estava na sua frente e de repente ela desmaiou muito rápido. Isso aí leva a uma suspeita de possível parada cardíaca de origem cardíaca, um infarto, uma arritmia, que é muito raro em crianças e lactentes, isso é mais frequente em adultos, porém que pode acontecer eventualmente em uma criança, um lactente que tem algum problema cardíaco, alguma doença, ela pode ter uma morte súbita. Qual é a diferença dessa abordagem? Lembra, se uma criança na minha frente tem uma morte súbita, um colapso súbito, eu vou raciocinar como no adulto. Esse coração provavelmente está fibrilando, o que eu vou precisar é uma desfibrilação precoce. Vamos priorizar isso. Por isso que ele fala aqui que se eu estou sozinho na cena, lembra que esse aqui é o algoritmo de sozinho na cena, eu vou ter que sair imediatamente e solicitar ajuda e providenciar um desfibrilador externo automático, um DEA. Eu vou priorizar o DEA na cena, assim como no adulto. Por quê? Porque foi um colapso súbito, a chance dessa criança, desse lactente estar fibrilando é alta e o que tem chance de salvar a vida dele é principalmente a desfibrilação. Então, no caso que eu presenciei o colapso na criança, eu vou considerar pedir ajuda primeiro em um DEA. Caso eu esteja sozinho, se tem alguém do meu lado, eu já pedi lá em cima, então não tem problema. Ah, não, já tinha alguém desde o início. Ok, esquece esse passo, porque você já pediu ajuda lá em cima. Mas aqui é caso você esteja sozinho. Caso esse colapso da criança não tenha sido presenciado, ou tenha sido presenciado, mas você está percebendo claramente que não foi um colapso súbito, foi um engasgo, foi um afogamento, é uma criança que estava com algum tipo de doença respiratória que foi evoluindo, que você perceba que a causa desse colapso, a causa dessa parada foi uma causa hipoxêmica. Nesse caso, você estando sozinho na cena, não tem necessidade de priorizar a chegada do DEA. Se a causa foi provavelmente hipoxêmica, seja porque você presenciou que a criança teve algo respiratório, ou que você não presenciou a parada dessa criança, você chegou, ela já estava desmaiada. Em crianças, a maior probabilidade é que seja de hipóxia. Então, se eu não vi, eu vou supor que é de hipóxia. Nesse caso, eu posso iniciar imediatamente a RCP ao invés de pedir ajuda. Então, se eu estou sozinho na cena, eu vou fazer 30 compressões para 2 ventilações, tanto em crianças como lactentes, isso é segundo a American Heart Association. E aqui, depois de 2 minutos de RCP, nessa criança, fazendo boas compressões, boas ventilações, aí eu saio para pedir ajuda, caso eu esteja sozinho. Porque esses 2 minutos iniciais já podem ser suficientes para reverter essa situação hipoxêmica e fazer essa criança retornar. Perceba que é diferente o raciocínio em adultos, que precisa de um DEA mais rápido na cena para não perder a fase elétrica, ou de uma criança e um lactente que teve um colapso súbito onde eu vou raciocinar numa causa cardíaca, diferente dos que não tem colapso súbito
ou que eu não presenciei, aí eu raciocino a causa hipoxêmica, eu posso retardar um pouco essa pedida de ajuda. Aqui ele coloca que tem uma observação que se chegar um segundo socorrista treinado na cena, você pode passar de 30:2 para fazer ciclos de 15:2 em crianças e lactentes, diferente de adulto, o adulto continua sendo 30:2. E assim que o DEA está disponível, você vai utilizar o DEA na criança, independente da suspeita inicial. Claro que se for uma suspeita de colapso súbito de ritmo chocável, vai ser ainda mais importante o uso do DEA. Mas você vai usar o DEA. Se o DEA falar choque indicado, aí não muda nada. Deixa carregar, aplica o choque e reinicia a RCP. Se ele falar choque não indicado, reinicia a RCP, mantendo boas compressões e boas ventilações. Então isso aqui é um algoritmo que ele focou aqui em socorrista único na cena. Nesse segundo algoritmo, ele foca em profissionais de saúde, porém com 2 socorristas na cena. Qual a diferença de 2 socorristas na cena? Perceba, esses primeiros passos aqui são idênticos, com a diferença de que aqui eu tenho alguém lá no início para pedir ajuda, eu vou pedir para essa pessoa já chamar o SAMU e buscar um DEA, vou fazer minha avaliação inicial, vão ter aquelas 3 opções, tem pulso, respira, ok, posição lateral de segurança, monitoriza, o paciente tem pulso acima de 60 e não respira, parada respiratória, uma ventilação a cada 3 a 5 segundos, 12 a 20 por minuto aí antes de reavaliar 2 minutos depois, ou a criança tem pulso abaixo de 60 ou ausência de pulso e não respira, parada cardíaca, nesse caso ele não pediu para olhar se foi uma parada súbita ou não, já que tem alguém pedindo ajuda, não faz sentido agora olhar se foi súbito, não interessa, eu vou começar a RCP, inicialmente eu estou sozinho porque alguém foi pedir ajuda, eu faço 30:2, mas se já tiver alguém na cena comigo, possivelmente eu já posso fazer 15:2 e usar o DEA assim que disponível. E aí eu passo do uso do DEA, aí a mesma coisa. Então eu destrinchei um pouco mais esse algoritmo, que é o algoritmo que a gente está disseminando com mais força no Brasil, seguindo aí a ideia da Sociedade Brasileira de Cardiologia, porque é o que a gente vai fazer na prática da American Heart, é o que a gente quer padronizar aqui. Eu vou mostrar os outros algoritmos que tem no mundo para a gente ver algumas diferenças de preferências, porque a gente está falando com profissionais de saúde que estão buscando se atualizar e ampliar a visão relacionada com esse assunto. Esse é o algoritmo da África do Sul. Você deve lembrar, eu te mostrei exatamente esse algoritmo no vídeo 2, quando nós falamos de adultos. Só que aqui, esse algoritmo especificamente, ele mistura aí tanto adulto como lactente criança. Adultos e pediatras estão nesse algoritmo. Então só para você ter essa noção. Então qual é a diferença aqui basicamente? É só aquela coisa que a gente tinha visto de parada respiratória, que dá no mesmo. Na American Heart fala, no adulto 1 a cada 5 a 6 segundos, na parada respiratória, que ele fala no adulto 1 a cada 6 segundos, dá no mesmo. Em crianças e lactentes, a American Heart fala 1 a cada 3 a 5 segundos. Aqui ele fala 1 a cada 5 segundos em crianças, 1 a 4 segundos em lactentes. O que ele quer dar a noção que quanto mais jovem, mais esse ser vai precisar de ventilação. Essa é a ideia que ele quer passar. De resto, é exatamente a mesma recomendação que nós temos lá na American Heart Association. Não muda absolutamente nada. E aqui ele vai destrinchar um pouquinho mais a questão da quantidade de joules, etc. Mas são os mesmos princípios. Já o europeu, ele muda um pouco a abordagem em relação ao americano. Perceba que ele fala, se o paciente está irresponsível, grite por ajuda, e aí ele pede para abrir primeiro a via aérea e olhar se o paciente respira normalmente. No texto, inclusive, ele recomenda, assim como no adulto, o europeu, fazer ver, ouvir, sentir. O americano não recomenda isso. O americano ele recomenda olhar se o tórax está expandindo e ao mesmo tempo checar o pulso. O europeu ele recomenda não checar o pulso preferencialmente, não é que é proibido, mas não é recomendável por não ser algo confiável segundo o europeu. Então você vai botar toda a sua atenção em checar se o paciente ventila. Abre a via aérea, ver, ouvir, sentir. Se o paciente não respira, olha que coisa interessante. 5 ventilações de resgate. Então, o que é que o europeu faz? ABC. Assim como a Sobrasa faz ABC, porque são pacientes com provável etiologia respiratória hipoxêmica. A American Heart Association optou em 2010 por abandonar o ABC da pediatria e fazer CAB, assim como no adulto. Por qual motivo?
porque segundo ela, não há evidências científicas robustas que enfatizem que o ABC seja melhor do que o CAB, e ela acha que é melhor fazer CAB para todo mundo, adultos e crianças, porque isso vai facilitar o entendimento e a transmissão desses conhecimentos para mais pessoas que vão ter mais chance de acertar. Já o europeu, ele não tem essa preocupação mundial global, ele é mais focado na Europa, numa população que tem um acesso talvez mais precoce de educação de melhor qualidade, e ele prefere dizer, não, vamos ser mais específico e vamos tratar crianças realmente como suspeita hipoxêmica, então vamos manter o ABC. Lá ele faz CAB no adulto, mas ABC em crianças e lactentes. Por isso ele fala, não respira normalmente, tem gasp, não respira, 5 ventilações de resgate e verifica se tem sinais de vida. Não tem sinais de vida, não tosse, não respira, não movimenta. Nesse caso, então, está considerado parada cardiorrespiratória, como lá no afogamento. Eu vi que o paciente estava sem respirar quando eu tirei da água. Faço 5 ventilações, não voltou a ter sinais de vida, é um afogamento grau 6, uma parada cardíaca, é o mesmo raciocínio. E aí ele começa RCP, e olha que interessante, ele recomenda o europeu RCP em pediatria 15:2. Independente de ser um socorrista ou 2 socorristas na cena, ele recomenda 15:2 para trazer mais ventilações. Já a Sobrasa recomenda 30:2 em adultos e 15:2 em crianças e lactentes, se tiver 2 socorristas. Em adultos, faz 15:2 com 2 socorristas também, mas lá a Sobrasa, com um socorrista na cena apenas em pediatria, ele recomenda 30:2 e com 2 socorristas 15:2. Já o europeu, ele prefere recomendar 15:2 sempre, com 1 ou 2 socorristas em pediatria para fazer mais ventilações. E aqui ele fala, olha, pede ajuda depois de 1 minuto. Se você estiver sozinho, aquele raciocínio lá, não estou sozinho na cena, não pedi ajuda ainda, não garanti ajuda, então faço primeiro 1 minuto de RCP, o americano falou 2. Perceba que são os mesmos princípios, não muda. O que muda o que aqui? As preferências. Então estou mostrando para saber que existe, que isso é válido também, mas não é para a gente estar brigando com quem está falando algo diferente. Claro que o interessante é a gente padronizar essa comunicação no Brasil e a gente então vai seguir aqui a linha da American Heart, já que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a maior autoridade no assunto no Brasil, decidiu fazer dessa forma. Vamos respeitar, unir as mãos e caminhar nessa direção. Então esse aqui é justamente o algoritmo da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu não vou entrar nos detalhes porque é exatamente o mesmo algoritmo do americano traduzido para o português, aqui para um socorrista e aqui para 2 socorristas. Então olha aqui aquela questão do colapso presenciado, etc. Tá tudo explicado, aqui abaixo tem um link do algoritmo completo para você ir lá, poder ler o texto e ver isso aqui com calma. Mas é exatamente o mesmo da American Heart, que é o que a gente vai colocar aqui em prática. Eu não trouxe aqui o australiano, porque o australiano ele não traz um algoritmo preparado assim, dessa forma. Ele vem no texto, não está bem descrito dessa forma, então eu preferi trazer esses algoritmos. Então, feito isso, nós já vamos partir para a prática e aí, posteriormente no vídeo, nós veremos a parte de engasgo. A ideia agora é ver o que fazer então em crianças, o que fazer em lactentes, quando nós estamos falando de possível parada cardiorrespiratória. Então são os 4 passos que salvam vidas. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é reconhecer precocemente. Cheguei na cena, o local está seguro, a criança está aqui na minha frente, eu vou chamar. Ei, garoto, pode me ouvir? Garoto, pode me ouvir? Se eu estou sozinho na cena, eu grito, socorro, socorro, alguém me ajude. Mas eu não saio para pedir ajuda, eu não vou pedir um DEA nesse momento. Se tiver alguém comigo agora, eu já posso falar, Tailane, por favor, ligue para o 92 e traga um DEA. Se tiver 2 pessoas, Tailane, por favor, ligue para o 92, Lucas, por favor, traga um DEA. Então eu fiz a responsividade, não respondeu, gritei por ajuda, eu vou fazer o que agora? Segundo a American Heart Association, abre a via aérea, pulso carotídeo em crianças, pulso central, e observo se tem elevação torácica em busca de movimentos respiratórios normais. Se for gasping, eu considero parada respiratória. Então fiz isso. Diante disso aqui eu tenho 3 caminhos, lembra? Ou tem pulso, ok, acima de 60 o paciente respira, nesse caso, no máximo uma posição lateral de segurança, aguarda a ajuda chegar, ou eu mesmo saio, vou pedir ajuda, eu posso carregar a criança nesse momento. Se essa criança ela tem pulso acima de 60, porém não respira, o que é que eu faria aqui? Uma ventilação a cada 3 a 5 segundos, por 2 minutos antes de reavaliar. E a situação mais grave qual é?
a criança não tem pulso central ou tem um pulso abaixo de 60 e não respira. Nesse caso, eu considero que é uma parada cardiorrespiratória, ok? Então tá aqui, local seguro. Ei, garoto, pode me ouvir? Garoto, não responde. Tailane, por favor, ligue para o 92. Lucas, por favor, vá buscar um desfibrilador externo automático. Abra a via aérea através do Head Tilt Chin Lift, pulso central, respiração, 5 a 10 segundos. Identifiquei que não respira, não tem pulso, eu vou fazer o que? RCP, começando pelas compressões. Igual ao que nós fazemos no adulto, com uma diferença. Nós podemos fazer com uma mão apenas aqui as compressões. É possível fazer com duas mãos? É possível. Depende da proporção entre o corpo, a massa do socorrista e da vítima. Mas é possível fazer com apenas uma das mãos, lembrando da metade inferior do externo, afastando do apêndice tifoide, colocando a região hipoternar na região central do tórax. E aí, com a outra mão, eu posso usar a outra mão não para me apoiar na cabeça da criança, mas eu posso apoiar para fazer um Head Tilt Chin Lift e faço as compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então eu mantive a mesma frequência do adulto, entre 100 e 120 vezes por minuto, e a profundidade que você está ouvindo o clique, porque é um manequim que já tem um tórax preparado para isso, ela acontece quando eu chego em 4 centímetros. A recomendação das compressões em crianças é entre 4 e 5 centímetros. A depender do guidelines, vão te dizer que pode ser aproximadamente 5 centímetros. Fiz 30 compressões. Como é que eu vou fazer agora? Boca a boca, ou válvula máscara, pocket mask, ou bolsa válvula máscara, AMBU. Eu estou aqui com uma pocket mask de adulto, que vocês já viram no vídeo 2, e eu estou com a pocket mask aqui neonatal, que eu vou mostrar essa pocket mask no lactente daqui a pouco. Eu vou utilizar a pocket mask de adulto para ventilar uma criança. Mesma coisa o BVM. Esse é um de adulto, esse é um neonatal. O neonatal eu vou mostrar no lactente, eu vou mostrar no adulto. Esse aqui. Para utilizar a pocket mask na criança, a depender da criança, essa é uma preferência, eu posso colocar ela assim como eu usei no adulto, com a parte piramidal para cima, ou eu posso, eventualmente, se a criança tem um rostinho mais curto, eu posso colocar ela invertida, porque essa parte romba vai vir para a testa e essa parte pontiaguda vai vir para a mandíbula da criança, que ainda é menos desenvolvida e pode fazer uma boa vedação. Então eu vou mostrar aqui um boca a boca e vou mostrar uma ventilação com a pocket mask invertida. A gente tem que olhar sempre se é a elevação do tórax. Qual é a técnica do boca a boca? Head Tilt and Chin Lift, lembrando que não tem suspeita de trauma cervical. Vou tapar a narina, abrir a boca, vou fazer um bocão de peixe e vou assoprar, observando a elevação do tórax. A gente percebeu aqui claramente a elevação do tórax. Outra técnica, pocket mask, nesse caso eu vou colocar a pocket mask invertida, dessa forma no rosto da criança. Vou fazer a vedação adequada com a técnica do C, do E na lateral, levantando a cabeça, inclinação da cabeça, Head Tilt and Chin Lift. A gente consegue uma boa ventilação. Outra forma de ventilar com o AMBU, nesse caso, lembra que o posicionamento é esse aqui atrás da cabeça. Vou usar o AMBU invertido e vou fazer, abrindo a via aérea, mesma coisa, as ventilações, observando sempre aqui a preocupação de ter elevação do tórax. Se você percebe que tem ar escapando, você pode tentar reposicionar a máscara, você pode tentar ver por onde é que está escapando para melhorar a sua ventilação. Mas nunca ficar insistindo muito, porque se o tórax não está expandindo, cuidado que você pode estar fazendo insuflação gástrica. Então nós vou mostrar aqui um ciclo sozinho, completo, e depois a gente vai fazer esse ciclo na criança com 2 socorristas. Cheguei na cena, o local está seguro, vi uma criança ali caída. Ei, garoto, não responde. Alguém me ajude, alguém me ajude. Estou sozinho na cena, não percebi nada. Ele já estava inconsciente. O que é que eu estou fazendo aqui? Vou checar pulso central, respiração ao mesmo tempo, 5 a 10 segundos. Não tem pulso, não respira. 30 compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Duas ventilações, pocket mask invertida nesse caso. Faria isso por 2 minutos. Depois desses 2 minutos eu iria pedir ajuda, porque eu estou sozinho, que eu não presenciei. Pode ser uma PCR por hipóxia, pode ser que a reoxigenação RCP ajude. Agora chegou uma segunda pessoa, já pedi ajuda para essa pessoa, a pessoa já pediu ajuda, ela vai chegar agora a Tailane para me ajudar aqui nas compressões. O que é que muda? Thay, por favor. O que é que muda nesse momento? Nós vamos fazer 15 compressões para 2 ventilações. E o que é que nós vamos mostrar? Vamos fazer 2 ciclos para ilustrar, e a gente vai mostrar a troca de função. Depois de 15 compressões eu vou me posicionar, 2 ventilações eu vou me posicionar aqui, e Thay vem para a ventilação. Então eu vou ventilar agora com o ambu, que Tailane trouxe para a cena. Então pode começar, Thay, fazer as compressões. 15. Eu mantenho aqui a viária aberta, pode ir lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, afasta um pouco a mão. 1, isso, 2, retorna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, vamos simular que passou agora 2 minutos. Lembrando que 2 minutos de 15 para 2 não são 5 ciclos. Consegui aqui uma boa ventilação. Perceba que na primeira eu não consegui. Fiz questão de garantir 2 boas ventilações. Claro que isso tem que ser mais rápido aqui. A gente troca de função. Como eu estou explicando didaticamente, a gente está mais lento, mas isso aqui é mais rápido. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bem, nós vimos aqui então um atendimento em pediatria em crianças com 2 socorristas, mostrando que é importante a gente mudar de 30 para 2 para 15 para 2 e fazer a troca de função a cada 2 minutos no máximo. Então, obrigado, Thay. Agora nós vamos mostrar o lactente e ver quais são as diferenças entre lactentes e crianças. Então, turma, eu já estou aqui com o lactente. Uma coisa que eu não falei anteriormente no vídeo, mas que é importante falar, é como a gente classifica essas diferentes faixas etárias. Adultos são de adolescentes para cima, a título de SBV, ou seja, adolescentes, adultos e idosos são tratados segundo os protocolos de adultos. Crianças, a American Heart Association recomenda de 1 ano até os primeiros sinais da puberdade. Às vezes na literatura você pode ver até 8 anos, mas é bem subjetivo. Então como é que eu faço para saber se é uma criança ou se é um adolescente? Se você olhou e acha que é uma criança, você trata como criança. Se você olhou e acha que é adolescente, você trata como adulto. Isso não vai fazer tanta diferença nessas faixas etárias aí que gera esse tipo de dúvida. E o lactente o que é? O lactente normalmente é de 29 dias de vida até 1 ano. Então, mesma coisa, eu olhei, achei que é um bebê, vou tratar como lactente. Olhei, achei que é uma criança, vou tratar como criança. Então, tem essa faixa aí de penumbra que a gente pode ter dúvida. Ah, por que 29 dias? Porque antes de 29 dias, do nascimento até 28 dias, são os neonatos, os recém-nascidos, que existe até um protocolo diferenciado para eles, mas é um protocolo de suporte avançado. Então, no suporte básico de vida, se você se deparar com qualquer ser de 0 até 1 ano, você pode tratar segundo os protocolos de lactente, que é o que nós vamos ver aqui agora. Para mostrar o lactente, aí eu vou poder mostrar as ventilações com a Pocket Mask neonatal e com o ambu, ou a bolsa válvula máscara neonatal. Então o lactente está aqui, e todas as observações que nós fizemos lá no algoritmo para pediatria, a sequência para o lactente é a mesma. Então, para a pediatria é uma mesma sequência. O que vai mudar aqui são algumas preferências de abordagem. Então, lá na minha avaliação inicial, o local está seguro? Como é que eu vou checar a responsividade do lactente? No pezinho. Ei, bebê, bebê, consegue me ouvir? Não vai checar a responsividade batendo aqui no ombro como a gente faz em crianças. Aqui, ó. Ei, bebê, bebê, consegue me ouvir? Não consegue. Alguém me ajuda? Alguém me ajuda? Se eu estiver sozinho, se tiver alguém do meu lado, tá aí. Ligue para o 92, Lucas, vai buscar um DEA. Isso a gente já viu lá bem claramente. Agora, pulso e respiração. Pulso braquial no lactente. Então você vai ter que treinar isso, ver qual é a técnica correta de checar o pulso braquial, colocando o polegar na região lateral, a polpa digital, o dedo indicador e o dedo médio na parte medial, no sulco braquial, para tentar identificar, sem apertar muito forte para não interromper o fluxo. E ao mesmo tempo que eu checo esse pulso braquial,
eu observo o tórax se tem expansão, 5 a 10 segundos. Então nós já temos uma diferença na forma de checar a respirabilidade, na forma de checar o pulso em relação a crianças. Depois de 5 a 10 segundos, aquela mesma coisa, 3 opções, respira, tem pulso, não respira, ou não respira e não tem pulso. Não respira e não tem pulso, que é parada cardiorrespiratória. Aquela observação de colapso súbito presenciado, vou raciocinar numa possível causa cardíaca. Se eu estou sozinho, priorizo o pedido de ajuda, que eu quero um desfibrilador mais cedo na cena. Se eu não presenciei ou é uma causa respiratória, estou sozinho, 2 minutos de RCP, segundo a American Heart, antes de providenciar ajuda, ok? Mas sempre que tem alguém na cena para me ajudar, eu já providencio ajuda imediatamente. Então, agora que eu identifiquei que é uma parada cardiorrespiratória, aquela questão do pulso abaixo de 60 se aplica aqui também, compressões. Como é que a gente faz compressões? No lactente, a gente não faz hiperextensão da cabeça. A gente mantém a cabeça em posição de neutralidade. O que acontece normalmente é isso aqui, ó. Vai ter essa posição por conta do occipital, que é proeminente, e aí pode fletir e fechar. Então o que é que eu faço? Eu vou retificar a via aérea sem hiperestender e vou fazer compressões com 2 dedos na região central do tórax. Mesma observação, mesmo local do adulto. O tórax, o externo, a metade, afastar da ponta final, da ponta tifoide, e aqui no meio, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, algumas observações. Frequência igual adulto, criança lactente, 100 a 120 vezes por minuto. Profundidade, adulto 5 a 6, criança 4 a 5, aproximadamente 5, lactente aproximadamente 4 centímetros. Observando o retorno do tórax a cada compressão, isso é importante para permitir o enchimento. Sem apoiar a mão na cabeça, eu estou apenas fazendo aqui, apoiando sem fazer peso, para manter a via aérea em posição de neutralidade. Um socorrista aqui, 30 compressões para 2 ventilações. Só tem você tem 2 socorristas na cena, aí no caso é 15 para 2 e muda inclusive a posição das compressões, a gente vai ver isso logo adiante. Ah, não tenho como ventilar, não sei ventilar, hands only, como a gente viu no adulto, tanto criança como lactente pode fazer compressões contínuas. Então, para ventilar o lactente tem 3 formas. Boca, a nariz-boca, já não é boca a boca, então boca, nariz, boca, a máscara e o dispositivo bolsa-válvula-máscara. Ah, boca a boca, como é que eu faço no lactente, Léo? Eu não faço tapar a narina, é muito pequeno o espaço, então eu vou englobar tanto a narina quanto a boca do lactente. Não precisa hiperestender também. Vou fazer e observar o tórax. Observe a expansão torácica. Cuidado com a quantidade de ar que você vai insuflar. Qual é o termômetro que diz a quantidade de ar correta? É a expansão torácica. Expandir um pouco, os alvéolos estão cheios, é suficiente. Se eu fizer ar demais, posso gerar um barotrauma, mas posso gerar também insuflação gástrica e não é isso que nós queremos. Aqui nós temos a Pocket Mask, que é um modelo um pouco diferente, um silicone aqui circular. Eu vou encaixar minha válvula da mesma forma e vou acoplar aqui e eu vou fazer as ventilações observando a elevação. E aqui eu estou observando a elevação torácica, mais uma vez. Ok? Então, se eu estou sozinho na cena, vou simular aqui 25, 26, 27, 28, 29, 30. E recomeço. 25, no caso 1, 2, 3 até 30. 32, 32, 32. Quando chega alguém na cena comigo para me ajudar, aí vai mudar o posicionamento. Mas antes de mostrar com 2 socorristas, eu quero mostrar essa sequência completa com 1 socorrista. Então cheguei na cena, o bebê está aqui aparentemente inconsciente. Ei, bebê, bebê, não responde, grito por ajuda, alguém me ajuda, estou sozinho na cena, não tem ninguém comigo. Pulso braquial, checo respiração, 5 a 10 segundos. Eu identifiquei que esse bebê está sem pulso e não respira, está com respiração agônica. Eu vou começar as compressões e ajuda, socorro, socorro. Não chegou ninguém ainda, não foi presenciado. Eu vou considerar a hipóxia, 2 minutos de RCP. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2 ventilações. E aí eu continuo. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Nesse momento, Tailane chegou para me ajudar e Tailane trouxe lá um desfibrilador, que eu não vou usar agora, ou ela não achou o desfibrilador, mas ela trouxe aqui, pode vir Tai, um ambu. Tai chegou para me ajudar, o que é que eu vou fazer imediatamente? Vou mudar a posição do lactente e nós vamos fazer as compressões dessa forma. Eu poderia deixar Tai fazer as compressões, caso eu estivesse já cansado, já estivesse rolando há um bom tempo as compressões, mas aqui didaticamente eu vou demonstrar qual é a posição agora de comprimir. Como nós estamos com 2 socorristas, o lactente é pequeno, observe que fica um na região cefálica, um na região podal, e aí a gente pode começar. Vamos lá, 15 para 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou simular agora que passaram 2 minutos. O que é que a gente faz? Apoia a cervical do bebê e a gente vira o bebê de lado. Os socorristas não precisam virar de lado. Vamos lá, compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí, turma, nesse caso, nós continuaríamos nesse procedimento, fazendo as trocas de 2 em 2 minutos, até o bebê reanimar, apresentar um sinal de melhora, tosse, respiração, movimentação, a gente reavaliaria ele, ou até chegar ao suporte avançado de vida com a equipe que vai estar fazendo os próximos passos. Se tiver um desfibrilador na cena, nós vamos utilizar o desfibrilador, levando em conta as observações que nós fizemos lá no vídeo de adultos. Então agora nós vamos ver como fazer isso, como fazer o atendimento de vítimas engasgadas no próximo passo. Então, obrigado, Tai. Vamos para a próxima parte. Ok, turma, então até o momento nós já vimos nesse workshop os conceitos fundamentais, a base de tudo lá de SBV, nós vimos RCP, SBV em adultos, uso do desfibrilador externo automático, SBV em crianças, SBV em lactentes, com as diferentes preferências que existem aí nos protocolos, mas focando aqui na prática, nas recomendações da American Heart Association, Sociedade Brasileira de Pediatria, e agora resta ver o que fazer em caso de engasgo. E para falar de engasgo, nós temos algumas possíveis situações. Um paciente que está com engasgo parcial, que é algum corpo estranho que entrou na via aérea e a gente tem um reflexo de tosse, enquanto nós estamos tossindo, quer dizer que tem ar circulando, então isso é um engasgo parcial. O engasgo pode ser total também, aí fechou a via aérea completamente, não passa mais ar, então isso é um engasgo total, também conhecido como parada respiratória por engasgo. E aí existe a situação que esse paciente ele pode evoluir para uma inconsciência por hipóxia se esse engasgo total não for desfeito, e aí entra a situação de inconsciência. Então nós podemos separar aqui em protocolo de engasgo parcial, engasgo total com vítima consciente, engasgo total com vítima inconsciente. Isso a gente pode ver para adultos, crianças e lactentes, que é exatamente o que nós vamos ver agora. Então vamos lá, turma. Nessa última parte eu vou mostrar aqui o que fazer em caso de engasgo e eu vou mostrar alguns algoritmos. No protocolo da American Heart e no protocolo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, não tem um algoritmo montado para atendimento ao engasgado adulto. Existe a descrição no texto do que fazer, as recomendações, mas não tem um algoritmo, por isso que eu não trouxe aqui. Pelo menos eu não encontrei esse algoritmo. Mas é bem simples, o que a American Heart e o que a Sociedade Brasileira vai recomendar em congruência com a American Heart, que é o paciente que está com engasgo parcial, incentiva a tosse. Tá tossindo? Tussa mais, ok. E aí ele pode ou desengasgar, ou ele pode evoluir para um engasgo total. É importante não fazer manobras de desengasgo em quem está tossindo, porque eu posso piorar o engasgo. Mas se ele parou de respirar, aquela sensação, pode colocar a mão aqui no pescoço, colocar a mão no pescoço, é o que a gente chama de sinal universal da asfixia, mas você percebe que é uma pessoa que não consegue falar, não consegue tossir. Nesse caso, a gente precisa desobstruir essas vias aéreas.
Qual é a técnica? A gente vai ver mais para frente na prática, mas seria a manobra de Heimlich, compressões abdominais. É o que a American Heart Association recomenda. Apesar de que no texto, inclusive eu já gravei um vídeo no YouTube que eu mostro isso, a American Heart fala, se as compressões abdominais não forem efetivas, você pode fazer também compressões torácicas, aquela manobra de Heimlich fazendo as compressões torácicas ou até mesmo golpes nas costas. Isso mesmo em adultos. Existe aquela situação especial, não há gestante, não vai fazer compressão abdominal, torácica. Pois essa mesma variante para gestante, para obeso, recomendada na American Heart, pode fazer em qualquer pessoa, desde que, segundo a American Heart, as compressões abdominais não sejam efetivas. Ou até mesmo os golpes nas costas, na região interescapular, que a gente vai ver daqui a pouquinho na prática. A American Heart acha que as compressões abdominais são as mais efetivas. Há controvérsias, a gente vai ver os outros protocolos. Não existe na literatura algo que demonstre, um estudo de qualidade, que demonstre uma superioridade de uma técnica versus outra em relação a desengasgo. E lembrando que existe um risco potencial de gerar lesão interna fazendo compressões abdominais, por isso que alguns outros protocolos acabam não recomendando. Mas eu vou mostrar aqui o guideline, os algoritmos dos nossos outros protocolos do UCOR, e aí depois a gente vê na prática essas recomendações. Então esse aqui, por exemplo, é o guideline, o algoritmo europeu. O que é que ele fala? Se o paciente está tossindo effective cold, ou seja, está tossindo de forma efetiva, então você vai incentivar que ele continue tossindo e vai ficar atento se tiver algum sinal de deterioração, seja o paciente ficar inconsciente ou o paciente ficar com engasgo total, eu vou ter que intervir. Então, se tiver uma tosse aqui que não seja efetiva, nesse caso, se o paciente está consciente, aqui ó, esse quadro aqui, ó, consciente com obstrução total, ele recomenda 5 golpes nas costas e depois 5 compressões. Essas compressões podem ser somente torácicas em caso de lactentes e podem ser compressões abdominais ou torácicas em caso de crianças. Então a gente vai ver na prática, vai ficar mais fácil quando eu mostrar na prática. Mas basicamente aqui o protocolo europeu está aqui, ó. Ele recomenda fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, não foi eficaz, a criança não voltou a chorar, lembra que ela está consciente. Eu viro aqui, se for o lactente, olha, 2, 3, 4, 5, porque é um lactente, eu estou fazendo compressões torácicas. Não dá para fazer compressões abdominais em lactentes pelo risco de lesão. Já na criança, eu poderia estar ajoelhado aqui atrás dela ou ela um pouquinho mais alta e eu poderia fazer aqui, se for o caso, eu poderia fazer ó, as tapotagens 1, 2, 3, 4, 5 e eu teria a opção de fazer ou compressões abdominais do tipo Heimlich ou compressões torácicas, fazendo essa alternância. É o que o protocolo europeu tem recomendado aqui. Se o paciente ficar inconsciente, ele recomenda abrir a via aérea e aplicar 5 ventilações. Olha que interessante. É algo específico do protocolo europeu que o americano não recomenda, que seria tratar a parada respiratória com prioridade e depois começar a RCP. Então você vai ver que depois eu vou mostrar aqui o americano, que é o que a gente vai tentar ficar aqui pra gente, porque essa é a proposta de disseminar esse protocolo americano como padrão aqui no Brasil. Bom, aqui a gente viu o europeu. Esse aqui é o guideline da África do Sul. Então se a vítima está consciente, ela é capaz de tossir, sim, então incentive a tosse. Tá vendo aqui? E fique atento aos sinais de deteriorização. Se não estiver com a tosse eficaz, o que é que ele fala? Em adultos, 5 compressões abdominais e, se inefetivo, 5 tapotagens ou golpes nas costas. Então olha que bacana. Eu estou aqui com um adulto, o adulto está aqui embaixo, mas eu vou simular numa criança. O que é que ele falou aqui? Eu vou começar com 5 compressões abdominais e depois, se inefetivo, 5 golpes nas costas. Observe que o europeu ele falou o contrário, para começar pelas costas, depois, olha como as preferências mudam, mas o princípio não é o mesmo. Eu não estou tentando incentivar uma tosse através de uma técnica ativa, para fazer uma tosse artificial, a mesmo princípio. Agora a técnica, a preferência muda. Se for gestante, ele diz aqui, para fazer as compressões torácicas. Se for um lactente, 5 golpes nas costas e depois 5 compressões torácicas, a mesma coisa. Se ficar inconsciente, abrir a via aérea, olhar se dá para pedir ajuda imediatamente, se não pediu ajuda ainda, abrir a via aérea, ver se dá para retirar algum objeto e olhar
se está respirando. Se estiver respirando, você conseguiu tirar o objeto, monitorização, posição lateral de segurança, aguardar ajuda. Se não estiver respirando, o paciente continua obstruído, começar a RCP com 30 compressões e 2 ventilações, e a cada vez que você for ventilar, primeiro olhar na via aérea se dá para retirar o objeto ou não. E ele recomenda que com 2 socorristas façam 15 compressões para 2 ventilações, e a cada 15 compressões, antes de ventilar, abrir a via aérea e ver se dá para retirar o objeto. Esse aqui é o algoritmo australiano, olha lá que legal. Então vamos ver o paciente. O paciente está com a tosse efetiva. Tosse efetiva, incentivar a tosse, pedir ajuda, ficar atento. Mesma coisa. Ou seja, tosse efetiva faz o quê? Incentiva a tosse. A melhor forma dele desobstruir a via aérea sem correr risco de lesão é tossindo. Se a tosse não estiver sendo efetiva, porque está com obstrução total ou grave, e o paciente está consciente, peça por ajuda. Faça 5 golpes nas costas. Então olha o australiano recomendando aí, parecido com o sul-africano para começar. Golpe nas costas, 5. Se não for efetivo, aí ele fala para fazer compressões torácicas. Olha que legal. O australiano ele não quer que a gente faça compressões abdominais, compressões de Heimlich em hipótese alguma. O australiano não quer. Ele quer golpes nas costas, 5. Não funcionou, 5. Compressões torácicas, e aí vai alternando. O australiano mandou isso, o sul-africano pediu para fazer compressões abdominais e tapotagem nas costas alternadas. O europeu, nas costas primeiro, depois abdominal. E o americano, ele incentiva a fazer compressão de Heimlich, abdominal. Se não for efetivo, tem lá escrito, apesar que isso não se treina no BLS da American Heart, mas tem escrito que é possível fazer também os golpes nas costas ou as compressões torácicas. Aqui é o algoritmo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é condizente com o da American Heart, aqui com a recomendação mais focada para lactentes e crianças. Então, se está tossindo, ou tiver tosse, incentive a tosse, ou lactente não tem como incentivar, mas coloque ele numa posição aí para ajudar a gravidade também. Se a criança não responde, chora, não consegue emitir nenhum som, obstrução total. Menor de 1 ano, 5 tapotagens nas costas e 5 compressões torácicas. Então tá aqui. Recomendação da American Heart Sociedade Brasileira, olha, 1, 2, 3, 4, 5, não resolveu, virou aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tá consciente, não resolveu, e vou continuando dessa forma. Maiores de 1 ano, tá aqui a criancinha, o que é que ele recomenda? Manobra de Heimlich, compressões abdominais, que eu vou demonstrar melhor num vítima adulto, mas a técnica seria a mesma. Se você conseguiu remover o corpo estranho, sim, observe a vítima, oriente aí para um hospital para avaliação. Não evoluiu para inconsciência, a vítima ficou inconsciente, aciona o SAMU 92 ou 93, enfim, o bombeiro, comece a RCP iniciando pelas compressões. O europeu ele falou, comece com 5 ventilações. O americano não, começa logo, ou o brasileiro, comprimindo. Pediu ajuda, comprime, não precisa checar pulso, respiração, nada. Ficou inconsciente porque engasgou, começa comprimindo. 30 compressões e depois você abre a via aérea, olha se o paciente tem como retirar o objeto ou não. Se retirar o objeto, ventila e reavalia a vítima. Se não der para retirar o objeto, ventila ainda assim e recomeça. É isso que o algoritmo aqui fala. Então, eu vou mostrar aqui, na prática, um pouco disso que a gente está discutindo, porque vai ficar um pouco mais palpável. E eu quero trazer isso para o protocolo americano, o protocolo brasileiro, que vai ser o nosso exemplo aqui. Eu vou fazer ajoelhado porque didaticamente vai ficar melhor por conta da iluminação aqui do estúdio, mas é óbvio que a ideia... Aliás, eu vou mostrar aqui em pé, porque é importante eu mostrar o posicionamento das pernas. Se o paciente está engasgado na minha frente e está tossindo, ele está tossindo, eu vou incentivar a tosse. Tussa mais, isso, vai, tosse. E aí eu percebi que piorou, ficou, não consegue mais ventilar. Nesse caso eu vou te ajudar, ok? Me posiciono lateralmente aqui atrás dele, de lado, não me posiciono assim, eu vou me posicionar lateralmente, com um braço de cada lado aqui, na região da axila, e vou posicionar, localizar aqui a região mais ou menos do umbigo, um pouquinho acima. Eu posiciono uma mão fechada dessa forma, a outra mão por cima, de preferência a mão dominante aqui, eu tenho mais força, e aqui eu vou aplicar os golpes. Olha só, estou meio que lateral, se o paciente ficar inconsciente, eu tenho uma base boa aqui para a gente não cair, e eu vou fazer as compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou contando aqui, mas na realidade você não precisa nem contar. Porque a American Heart ela diz o quê?
vai fazer até ele ficar inconsciente. E isso é o que diz no curso do BLS, mas se for para o texto do algoritmo, ele fala: se não for efetivo, você pode alternar a técnica e tentar comprimir aqui no tórax. Inclusive, essa é uma técnica recomendada também para gestantes, obesos. Então, em vez de comprimir aqui no abdômen, eu venho na região torácica. Na mesma região que nós aplicamos as compressões. Então, aqui eu estou localizando aqui mais ou menos na apêndice tifoide, um pouco mais acima. E aqui eu faria. Então, eu estou incentivando uma tosse para ver se ele espelha esse objeto. Se for inefetivo, está no texto. Eu estou aqui atrás dele, posso botar ele um pouquinho mais inclinado assim para frente. Vem, inclina um pouco, e ó, para ver se a gravidade ajuda. E tento também. Então perceba aqui, o mais recomendado pela American Heart é a compressão abdominal. Falamos dos outros guidelines com a título de curiosidade, mas aqui no Brasil a gente está padronizando dessa forma. A Sociedade Brasileira de Cardiologia buscou padronizar dessa forma, então nós estamos entrando nesse mesmo apoio. Ok? Então isso é com o paciente consciente. Se o paciente ficar inconsciente, a gente vai ver daqui a pouco o que é que a gente faz. Então na criança, só relembrando aqui, a criança vai ser um pouquinho menor do que o adulto, claro, então eu posso me ajoelhar e fazer a mesma técnica aqui na criança. Então tá aqui, ó, tô ajoelhado aqui, a criança tá aqui na minha frente. Se tiver tossindo, incentiva a tosse, se não, para tentar fazer esse objeto sair. E o lactente, nós vamos posicioná-lo no antebraço, paciente consciente, com tosse inefetiva, 1, 2, 3, 4, 5, e eu vou aqui alternando, ok? Deu para a gente pegar isso. Se o paciente ficou inconsciente, agora está aqui, eu estava aqui em cima fazendo as compressões, ficou inconsciente, eu percebi, eu coloco ele, apoio na cervical, com bastante cuidado aqui no chão. Primeira coisa que eu faço, porque se eu não fiz ainda, tá, liga para o 92, vai buscar um DEA, peço ajuda. E aí o próximo passo qual é? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30. E aí eu vou olhar se eu consigo retirar o objeto, inspeção. Se eu conseguir retirar o objeto em pinça, eu vou lá, ó, tiro o objeto em pinça. Tirei em pinça, eu faço o que logo depois? 2 ventilações. E vou reavaliar o paciente, segundo a American Heart, pulso e respiração. A depender do que eu encontrar aqui, aqueles 3 caminhos, lembra do algoritmo? Ou respira e tem pulso, posição lateral, monitorização, aguarda ajuda. Ou tem pulso e não respira, continua uma ventilação a cada 5, 6 segundos. Ou não tem pulso e não respira, PCR e continua 30/2 convencional. Agora lembra que eu fiz 30 compressões? 25, 26, 27, 28, 29, 30. Olhei. Se eu consigo retirar o objeto. Não consigo retirar o objeto. O que é que eu faço? Ainda assim eu faço 2 ventilações. E olha, a primeira ventilação, ó. Caramba, não expandiu. Reposiciona uma vez. Opa, a segunda expandiu. Ou poderia não expandir, porque o objeto está travando aqui. Não é para eu assoprar muito ar, tentar deslocar de alguma forma, senão eu vou fazer insuflação gástrica. Por que eu estou ventilando? O paciente parou por hipóxia. Qualquer ar, oxigênio que eu conseguir botar no pulmão vai ser muito bom para ele. Então fiz 2 ventilações e retorno. E vou fazendo 32, 32, e a cada vez que a gente for fazer uma ventilação, a gente abre a via aérea e tenta retirar o objeto em pinça. Então isso aqui foi os algoritmos, as preferências de engasgo. A ideia foi abordar realmente as diferentes possibilidades, mas o que tem que ficar é o quê? O paciente está engasgado, tem um corpo estranho obstruindo a via aérea. Qual é o princípio? Eu tenho que tirar dali. Tenho que tirar. No suporte básico de vida, o que é que eu faço? Tá tossindo, incentiva a tosse, ponto. A tosse está inefetiva, o paciente está consciente, eu tenho que simular uma tosse artificial, ponto. Essa é a verdade. Como eu faço isso? Para American Heart, compressões abdominais. E para a grande maioria das pessoas é isso. Se eu for ensinar 3, 4 técnicas para o leigo, ele vai se perder. Então, American Heart não, ensine só compressão abdominal, ponto. Se você é um profissional de saúde, você tem outras habilidades, não conseguiu a compressão abdominal, vamos lá, compressão torácica, tapotagem nas costas, existem outras opções, tá? Que inclusive estão lá, respaldadas nos outros guidelines. Ficou inconsciente, botei no chão, pedi ajuda, compressão. E ventilação, só que a cada vez que eu vou ventilar, eu olho se eu preciso, se eu posso retirar o objeto ou não. Basicamente é isso, ok? Então nesse vídeo, pediatria e engasgo, pronto, é o que nós vimos. No workshop, até então, nós já fizemos uma revisão de tudo aquilo que tem de mais atual no suporte básico de vida. Conceitos fundamentais adulto, DEA, pediatria e engasgo. E aí, no próximo vídeo, eu quero te convidar, você que é um profissional de saúde, um profissional de APH, estudante de alguma dessas áreas, se você quiser fazer o que eu estou fazendo aqui, ó, profissionalmente ensinar isso.
ser remunerado para ensinar isso ou não, fazer isso gratuitamente, mas que você possa pegar esses conteúdos aqui e levar para outras pessoas. Contribui para zerar as mortes por PCR não assistidas adequadamente, espalhando os 4 passos que salvam vidas. Nós estamos montando uma tribo, um grupo, uma equipe, pessoas, instrutores que estão levando essa mensagem do bem adiante. Por isso que o nome do projeto é Multiplicadores do Bem. Porque com essa mensagem a gente consegue salvar vidas. Porque numa situação tão grave como essa, tão crítica, a situação mais crítica que existe na medicina, na vida, segundos, minutos fazem a diferença. E esses pacientes não estão ali no momento com alguém da área de saúde do lado. A grande maioria não está. Então alguém que está ali precisa saber reconhecer, pedir ajuda, fazer compressões, usar um DES que é disponível ali. Precisa incentivar nossos governadores, nossos gestores a colocar DEA. E isso está acontecendo no Brasil. Então por isso que no próximo vídeo eu vou te mostrar como você pode se tornar um instrutor credenciado, profissional, certificado pelo Instituto Brasileiro de APH. Nós temos uma formação de instrutores que acontece 100% à distância e você vai ver que mesmo sendo à distância, a gente garante uma qualificação e a capacitação para que você possa fazer isso com maestria. Eu vou explicar no próximo vídeo como isso funciona, então não perca esse próximo vídeo que nós vamos publicar na segunda-feira. Tá? É muito importante que você assista para você poder entrar na próxima turma e saber exatamente como acontece. O que é que você precisa fazer, em quanto tempo você vai se formar, todos os mínimos detalhes de como você pode vir fazer parte dessa família, se credenciar, ter essas pulseirinhas aqui que são dos diferentes níveis dos instrutores e fazer parte dessa família. Deixe seu comentário, sua dúvida aqui embaixo, assista os demais vídeos, aproveite enquanto esses vídeos estão disponíveis gratuitamente aí, porque eles fazem parte de um acesso que é pago, porque esse é um trabalho que envolve muita logística, muita mobilização de recursos, mas a gente disponibiliza isso gratuitamente, de forma democrática, para que muitas pessoas consigam assistir. E aí, nós estamos juntos. Obrigado por ter ficado aqui. Se você ficou até aqui, você é um sobrevivente, você fala, não, Léo, bota aí, cheguei no final, sou sobrevivente, sou MDB, estamos juntos, somos multiplicadores do bem, para eu saber que você chegou até aqui, que eu sei que serão poucos. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, não perca, tchau, tchau.